A empresa de Correios e Telégrafos enfrenta a maior crise de sua história. E os Correios brasileiros, primeiros do mundo, entre aspas, é uma realidade. Deve fechar o ano com um prejuízo de 2 bi. Até os funcionários podem perder benefícios já conquistados em acordos coletivos, admite o presidente Temer. Há uma tentativa desesperada de fechar parcerias, tentando melhorar o quadro. Pelo convênio, a Correios Participações vai investir em empresas que tenham, por exemplo, vendas online, logística e rastreamento de mercadorias. A ideia é selecionar 50 empresas que poderão receber até R$200 mil em investimentos cada uma. Trazendo a oportunidade de valorizar bons projetos com o nosso apoio, para com isso o Correio ter mais eficiência, o Correio conseguir se equiparar ao que há de mais moderno em termos de comunicações, não apenas no país, como empresa líder que ele é, mas em todo o mundo. Na prática, nós temos um veículo que é uma empresa que se chama Correios Par, que efetivamente foi constituído para termos parcerias com a iniciativa privada. Então tem que haver um processo seletivo, tudo aquilo que tiver viabilidade e adesão e aderência, a bem da verdade, ao processo de modernização dos Correios, que tem que ter uma conectividade, tem que fazer sentido com as inovações que o Correio precisa apresentar. O acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Correios Participações terá validade de 1 ano e pode ser prorrogado. O objetivo é impulsionar empresas de tecnologia indicadas pelo programa Startup Brasil. O que eu vejo de mais oportunidade com a assinatura desse acordo coletivo é a identidade que a Correios Par passa, a partir desse momento, a estar inserida no mercado. Ela passa a ser vista e, com isso, atrair não só as empresas que já estão no seu rol, mas o que há de melhor no mercado. Correios irão sair dessa grave crise? Vamos aguardar. Só o tempo vai dizer. E falando sem crise, é claro, não é novidade, a gente tem debatido também de forma constante aqui. O Brasil atravessa gravíssima crise política, econômica e social. O presidente da República é um dos mais rejeitados da história política do país. E pela primeira vez está sendo denunciado de forma, entre aspas, de forma oficial e sendo analisada a sua situação na votação da Câmara Federal. É claro que a crise política se reflete nos estados e nos municípios. Antes de mais nada, a população mora nos municípios. Por isso, convidamos cientista político Luciano Braz para fazer uma análise sobre essa questão. Luciano, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer retornar aqui. Antes de mais nada, quem é Luciano Braz? Eu tenho graduação em Filosofia com Teologia, tenho graduação e mestrado em Direito e agora estou doutorando na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Direito também. Bem, momento político preocupa, eu já disse antes de mais nada, a população mora nos municípios. Primeiro semestre da gestão Daniel Alonso Tato, crítica generalizada da população em áreas prioritárias, saúde, educação, social, habitação, infraestrutura, a própria manutenção da cidade. O senhor avalia? Esse é um diagnóstico que você fez, assim, de forma muito resumida, e nós lembramos qual foi o discurso daqueles que estavam angariando o cargo de prefeito e governador em alguns estados, e que muitos chegaram com um discurso afirmando que não eram políticos e que eram administradores e queriam recolocar o município ou os estados no devido eixo, E percebe-se que a prática da política brasileira se repete mais uma vez, Desde o governo federal, os ministros, e no governo estadual, e nos governos municipais, os secretariados. A maioria, grande maioria, são pessoas que não têm formação específica na área.
Então você percebe que os cargos que são comissionados, na maioria das vezes, é justamente para poder cumprir, de certa forma, pagar algumas promissórias que ocorrem ali dentro entre o legislativo e o executivo, né? É justamente para que o governo, de certa forma, ele possa conseguir ter o apoio dos vereadores quando se trata de município e quando se trata do governo estadual, ter o apoio dos deputados. Então aí acaba se colocando muitos para ocupar cargos de secretariados que não têm aptidão, que não têm conhecimento técnico específico, e com isso os números, né, porque como você disse, né, o cidadão, o indivíduo, ele mora no município e ele enfrenta todas as dificuldades diárias, e os números comprovam, né, é um déficit precário na educação, na segurança, na moradia, saneamento básico, recapeamento e etc., saúde pública, que é um caos, e aqui em Marília não está sendo diferente, né? Nós estamos vendo aí o governo, infelizmente, com algumas deficiências aí, é só consultar pessoas que têm uma análise crítica, uma análise mais científica, para poder comprovar que o governo está muito aquém da promessa que ele havia feito. Aliás, o senhor falou sobre cargos comissionados. Eu me lembro bem, na campanha eleitoral, Daniel Alonso, então candidato à Prefeitura de Marília, se dizia contrário aos cargos comissionados. Já tem cerca de 200 e criou novos, como o diretor da Segurança Pública do município. O senhor avalia? Então, a maioria dos prefeitos e dos governadores que estavam iniciando o seu governo, eles precisavam de alguma forma tentar enxugar aí a máquina. E alguns chegaram com a proposta de que ia cortar cargos comissionados. E o que se vê na prática é totalmente ao contrário, né? Enfim, inclusive há poucos dias, poucas semanas, salvo engano, 4, 5 semanas, aqui em Marília teve a aprovação desse novo cargo que você apontou, e com um flagrante desrespeito ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição. O dispositivo é muito claro, ele fala que não pode se aumentar os salários e não pode se criar cargos sem prévia dotação orçamentária. O que significa isso? Que na lei de orçamento que foi aprovada em dezembro de 2016 para o exercício de 2017, se não já houver aprovado a instituição desses novos cargos, no decorrer do exercício, quando o governador ou o prefeito ele cria esse novo cargo, ele está desrespeitando a lei orçamentária, de modo que isso pode acarretar a lei de responsabilidade fiscal, porque uma vez que reconhecida a instituição desse cargo como inconstitucional, a lei que o criou, evidentemente que teve uma lei para poder criar esse cargo, ela é inconstitucional, né? Ou seja, porque não poderia, no exercício do mandato dele, ele criar. De modo que o efeito dessa inconstitucionalidade é ex tunc, retroage à data. Se ele já vem pagando o salário desse novo secretário, ele vai desrespeitar a lei de improbidade administrativa, né? Ou seja, porque não estava pré-aprovada na dotação orçamentária que foi aprovada na lei orçamentária de dezembro, né? Então, isso me parece que, assim, previamente, analisando, que há uma inconstitucionalidade, sim, né? Bem, em termos do governador, o governador Alckmin, que sonha em sair candidato à presidência, está enxugando cada vez mais o orçamento em todas as áreas. Como a gente já debateu aqui hoje, a questão da segurança pública. O senhor também comenta. Olha, Zé, assim, o problema é que no Brasil não se faz políticas públicas de forma séria. Não se faz, né? Isso não é de agora, está no nosso DNA, né? Ou seja, evidentemente, para tratar de políticas públicas de segurança, o nosso colega que antecedeu a minha fala aqui estava falando do sucateamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou seja, são órgãos do poder público que trabalham na forma ostensiva, né? Mas preventiva, com todo respeito, a Polícia Militar, a Polícia Civil não tem conhecimentos técnicos, científicos para trabalhar.
deveria-se sim ouvir antropólogos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, para trabalhar com políticas preventivas, né? Ligado à Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, enfim, para ir até as necessidades da população e tentar desenvolver políticas públicas pedagógicas, éticas, morais, para o desenvolvimento de uma cidadania plena, eficaz e saudável. Agora, no Brasil, trabalha-se evidentemente com as consequências, né? E não trabalha com as prevenções. E o governo do Estado de São Paulo, a educação no Estado de São Paulo está falida já, tem mais de 15 anos, a saúde pública no Estado de São Paulo está falida também, que dirá nos outros estados onde tem menos recursos. Bem, para a gente concluir, em nível nacional, Temer vivendo essa situação. Gravíssima crise política, pela primeira vez, um presidente no cargo é denunciado e tem que passar por análise na Câmara Federal e está trabalhando e trabalhou muito para escapar. Pela primeira vez isso acontece, gravíssima crise política, baixíssima aprovação, batendo recorde de rejeição. A economia para, o país para e a população fica com um pessimismo tremendo, ou seja, o governo desacreditado pelos brasileiros. O senhor comenta. Olha, Zé Henrique, o Temer, ele passou a maioria da vida política dele no Congresso. Ele sabe muito bem como que funciona o Senado e sabe muito bem como funciona a Câmara dos Deputados. Salvo engano, acho que ele foi presidente da Câmara por 3 vezes, né? O Temer, ele sabe que um governo não consegue andar bem na administração pública se não tiver o amparo do Congresso Nacional. E assim, ele deixa de lado os interesses da comunidade, da sociedade, e atende a alguns interesses de classe. E aí é um paradoxo frente às propostas de emenda constitucional, por exemplo, a reforma da Previdência. Os índices apontam um déficit enorme, né? Que o arrombo da Previdência esse ano vai superar aí 170 bilhões. Mas ele acaba agora de beneficiar o agronegócio, porque a bancada dos representantes do agronegócio lá em Brasília ele é muito forte. E nesse momento em que ele está precisando dos votos a seu favor, ele beneficia aqueles ligados ao agronegócio que tiveram lucros exorbitantes, né, no ano de 2017, e aí há um prejuízo à Previdência, né, porque ele começa a renegociar as dívidas das grandes empresas ligadas ao agronegócio com relação à Previdência. Ou seja, então ele começa a onerar quem? Aqueles que não deveriam ser onerados, que é a população, através do quê? Dos cortes de política pública, moradia, segurança, saúde, educação e etc., porque ele, de alguma forma, ele vai ter que tentar cumprir com a lei orçamentária. Me parece que já vai pedir agora uma alteração, né? Que no ano passado ele tinha apontado que ia ser 127 bilhões o déficit, mas agora os economistas já estão convictos que vai passar dos 140 bilhões. Ele precisa então alterar isso, senão ele vai responder por crime de irresponsabilidade. E aí, na mesma circunstância, ele tem que pagar a Previdência. E como que ele vai fazer isso? Cortando as políticas públicas. E aí, o descrédito da população. E é um governo que anda aí à beira do precipício, né? Bem, Temer ficando no cargo, 2 minutos para o senhor comentar. O descrédito da classe política em meio a tanta corrupção. Como mudar isso? Só com o povo? Então, a resposta já deu, né? Somente o povo pode mudar a vida política de um Estado através de uma consciência ética, uma consciência moral, e todos assumirem a sua responsabilidade. Nós não podemos ficar tão somente criticando, seja lá qual for o governador, na esfera da União, ou na esfera do Estado, ou dos estados ou dos municípios. É o momento do povo exercer o seu direito. Por exemplo, a Constituição, ela outorga a todos o direito a uma ação popular. Quando existe o patrimônio público está sob ameaça, uma lesão ao patrimônio público, todo aquele brasileiro que está no gozo dos seus direitos políticos, ele pode entrar com uma ação popular
e reivindicar aí que seja, de certa forma, o judiciário possa analisar se o governo ele agiu com responsabilidade ou não. Pode pedir, qualquer cidadão brasileiro, no exercício pleno dos seus direitos políticos, pode ingressar com uma ação requerendo o impeachment do governador, ou do presidente, ou do prefeito, enfim. Eu acho que vai ficar a cargo da própria população, porque as outras instituições que estão no poder aí, às vezes, deixam um pouco a desejar. Muito bem. Luciano Braz, cientista político, o nosso convidado especial desse momento tão tumultuado da política nacional, com reflexo nos estados e municípios. Destaques finais. Você tem veículo, placa final 5 e meia dúzia? Atenção, nesse mês de agosto é mês de licenciamento. Volta pagamento do abono do PIS/PASEP. Quem não sacou o dinheiro da conta inativa do FGTS poderá fazê-lo, mas terá que comprovar a ausência até a última segunda-feira com um atestado na Caixa Federal. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.